Eu quero falar de algo que, pelo menos assim, na minha infância era muito difícil. Como falava desse tema, fim do mundo, eu tinha medo. Eu lembro que tinha até uma novela que passava, né, um desses canais aí, que era realmente sobre o fim do mundo, e eu tinha medo daquilo. E eu ficava meio apavorado com aquelas informações do fim do mundo. Né? E quem esteve naquela geração ali, quem foi criança, adolescente, naquela geração ali que dos anos 2000, tinha toda uma simbologia, tinha Nostradamus e tem um bocado de coisa sobre o fim do mundo. E realmente, muitas pessoas carregam grandes medos, principalmente dos eventos do Apocalipse. E algo que Deus trabalhou no meu coração foi justamente tirar este medo e observar que Apocalipse é um livro de vitória, e não um livro de medo. Não um livro para falar de coisas tenebrosas. Sim, há uma grande ira de Deus, há um grande juízo de Deus, mas para os perversos, para aqueles que estão na apostasia, para aqueles que não seguem ao Senhor. Mas nosso objetivo aqui é reforçar a nossa fé, para que nós sejamos aqueles que estarão livres da ira vindoura. Aqueles que entendem os propósitos santos de Deus. Então, essa questão do medo do fim do mundo tem realmente apavorado pessoas. E eu tenho até visto crentes, né, pessoas que têm algum tempo de fé, mas devido a essas informações da pandemia, realmente são informações sérias, informações complicadas, e muitas vezes, quando vem e se fala aí de temas como remédios, possibilidades de cura, mortes, vacinas, coisas desse tipo, né, muitas pessoas acabam criando aí uma série de problemas, né, criando narrativas em cima dessas questões. Isso gera uma certa paranoia. E muitas vezes, por trás disso, por trás dessa paranoia, existe uma figura, que é a figura que nós temos trabalhado aqui. A paranoia sobre o anticristo. E diante então dessas crises, essas angústias, elas podem perturbar muitas pessoas. E levar pessoas a acreditarem em notícias falsas. Acreditarem em notícias que têm um poder de realmente tirar sua atenção, de realmente mudar, né, a sua atenção, e em vez de você ser um adorador, você é alguém que está com medo, alguém que age justamente para, reproduzindo esse tipo de coisa. Informações falsas, informações sobre o anticristo que não estão conectadas com a palavra de Deus. Em cima disso fica uma pergunta. Como não ser enganado pelas mentiras sobre o anticristo? E aqui o nosso objetivo nesta noite. Como não sermos enganados? Como não cairmos nas armadilhas que têm sido montadas aí sobre a ideia do anticristo? E para isso eu quero trabalhar um texto bem conhecido sobre essa temática, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos do 1 ao 12, tá? Nós vamos trabalhar esses versículos aí. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será revelado o iníquo, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, como todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus irmãos, o que Paulo tem feito aqui, justamente escrevendo aos Tessalonicenses, é exatamente na ideia de acalmar o coração dos Tessalonicenses. Um coração que está aflito, um coração que está cheio de informações estranhas, por causa que eles têm recebido informações falsas sobre o fim do mundo. A igreja de Tessalônica já tinha problema com isso na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Eles tinham dúvidas sobre o fim do mundo. Mas eles já tinham resolvido as primeiras dúvidas, mas apareceram outras, e dúvidas ainda mais graves. E o que eles estavam acreditando é que o fim do mundo estava chegando, já tinha chegado o dia do Senhor, ou seja, aquela era que Deus vai julgar com ira, as nações, e eles acreditavam que estavam ali, que eles não tinham sido separados, escolhidos, e aquela perseguição que eles já estavam vivendo naqueles dias, eles acreditavam que era o dia do Senhor, que era o fim do mundo, após aquilo, de fato, o mundo iria acabar. Então eles estavam desesperados. Muitos naquela igreja estavam realmente atônitos, sem saber o que fazer, e escreve então, as informações chegam até o apóstolo Paulo, e Paulo então vai mostrar como se procederá os eventos do fim do mundo. O que é que precisa chegar para de fato acontecer o fim do mundo, e que Cristo não havia se esquecido deles, pelo contrário, e que na verdade a igreja sofre, a igreja ela é martirizada, a igreja ela realmente vive neste mundo sobre muitas dificuldades, porém, isso não quer dizer que nós estamos sofrendo o dia do Senhor, que nós estamos recebendo a punição dos pecados da humanidade. Isso não é para nós. Assim como Noé, que foi preservado ali no dilúvio, justamente por receber graça de Deus, então ele achou-se em graça, e por causa desta graça, ele não esteve ali naquela geração que foi morta no dilúvio. Ele foi separado. Mais ou menos é isso que vai acontecer no final dos tempos. Nós, que eu falo, a geração da igreja, ela vai ser preservada, porque a ira de Deus será sobre os ímpios. Vai ser, digamos assim, o último julgamento da humanidade, no sentido dessa dimensão, desta era como nós conhecemos. Então Paulo vai escrever justamente para solucionar e para dar a verdadeira esperança ao coração dos Tessalonicenses. Com isso, meus amados, nós vamos observar nesse texto a manifestação do anticristo. Paulo vai apresentar a figura do homem da perdição, do iníquo, daquele que vem para, mesmo sendo homem, agir segundo a vontade de Satanás. Mas o nosso objetivo aqui é pelo menos encontrar 3 critérios que o apóstolo Paulo nos apresenta, critérios muito importantes, essenciais, quando você receber qualquer informação sobre o fim do mundo, especialmente informações sobre o anticristo. Quando você receber alguma notícia do anticristo, você então vai olhar para esse texto, e você então vai compreender o que o apóstolo Paulo está dando aqui de critério, de crivo, para que você não seja enganado por notícias falsas, por falsas doutrinas ou por qualquer outro tipo de coisa que faça competição
com a palavra dos apóstolos, com a palavra de Deus. E o primeiro critério, meus irmãos, que Paulo vai nos apresentar aqui, é que nós não devemos acreditar em qualquer coisa. E nossa geração, ela tem sofrido muito com isso. Quantas pessoas não têm recebido coisas no seu WhatsApp e acabam reproduzindo? Não, eu passei porque fulano de tal passou, e eu confio nele. Mas talvez aquela pessoa que passou para você, ela também foi enganada. E acabam passando, né, esse tipo de informação, e esse tipo de coisa, e algumas inverdades, algumas mentiras são espalhadas até mesmo pelo povo de Deus, justamente porque a gente não tem este critério. Nós devemos ser aqueles que são muito diligentes naquilo que nós recebemos e naquilo que nós vamos reproduzir. Então, devido a este cuidado, nós não devemos acreditar em qualquer coisa. Nós devemos ser muito céticos nesse sentido. Então, interessante, né? Porque a ideia de cético não está muito ligada com os cristãos. Mas nós não somos céticos quanto à palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, nós buscamos, nós entendemos, pela ação do Espírito, que a palavra de Deus é a verdade. Mas tudo que foge disso aqui, tudo que está longe desta palavra, nós devemos ser céticos, devemos ter medo. Tudo aquilo que esta palavra não revela, nós realmente devemos colocar um pé atrás. Então, não acredite em qualquer coisa. Então, o versículo 1 diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? A nossa reunião com Ele. O que Paulo está tratando agora, né? Paulo estava tratando de um outro assunto antes, está falando, né, sobre o juízo de Deus, algumas coisas sobre esse sentido, mas agora especificamente sobre esta comunhão, sobre este momento que estaremos com Cristo. E ele vai falar então sobre a vinda do nosso Senhor, a chegada de Jesus. E ele vai refletir justamente o ensino que ele já tinha dado aos Tessalonicenses, de como seria a vinda de Cristo. Fala sobre que um arrebatamento, onde os crentes, né, estarão reunidos, tanto os que já morreram, quanto os que estarão vivos no momento do arrebatamento, eles estarão na presença de Deus. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é justamente Paulo introduzindo esse assunto sobre a chegada de Cristo. E Paulo faz isso justamente para corrigir os erros que nós temos falado aqui. Ele já apresentou, sobre este assunto, agora eu vou escrever o que é a verdade. E lembra que Paulo é apóstolo. E Paulo, ele tem uma espécie de revelação especial, ele tem um contato direto com Deus. Então, aquilo que os apóstolos diziam era a tradição correta da igreja. Então, os apóstolos tinham uma grande consideração nesse sentido, e por isso que Paulo está colocando esse ponto aqui. E ele vai, então, agora completando o seu argumento. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Sabe o que está acontecendo aqui? Chegou uma fake news aqui para Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica. Estavam dizendo que os apóstolos, alguém chegou lá, na igreja de Tessalônica, alguém inventou isso, a gente não sabe como é que nasceu isso, mas sempre é assim, notícia falsa, você nunca sabe quem inventou, né? Então ela apareceu. E veio esta informação dizendo que os apóstolos estavam dizendo que o dia do Senhor havia chegado ali naquele tempo. Ou seja, que o juízo de Deus já havia chegado. E por que eles estavam falando isso? Porque a igreja do Senhor Jesus estava sendo perseguida ali no primeiro século. A gente sabe que a partir da década de 50, né, a igreja começou a ser perseguida brutalmente, até mesmo a partir daí pelo Império Romano. Então, este medo, o medo do Império, estavam fazendo com que algumas pessoas começassem a entrar em parafuso, e começaram a inventar coisas, começaram a imaginar coisas. Por isso que Paulo vai dizer, e por isso que eu destaquei aqui,
para você não acreditar em qualquer coisa, porque é o que Paulo está dizendo. Não deixem demover facilmente do seu modo de pensar, ou seja, daquilo que vocês estão acostumados, daquilo que vocês receberam, da palavra de Deus que vocês conhecem. Não deixe facilmente que vocês que têm esse conhecimento, abandonem esse conhecimento. Porque está chegando informações aí confusas, vocês agora estão se movendo por esse tipo de coisa. Está errado. E diz assim, não fiquem perturbados. Essas informações não estavam apenas enganando, trazendo confusão para eles, mas eles estavam ficando meio loucos com aquilo. Estavam com medo, entrando em paranoia. Porque eles disseram, o Senhor Jesus chegou, mas o apóstolo Paulo tinha dito sobre o arrebatamento. Tinha dito que o dia do Senhor, a ira de Deus não cairia sobre a igreja. Que os crentes seriam preservados do momento da ira. Mas agora, o dia do Senhor chegou, e nós estamos aqui sofrendo o dia do Senhor. Paulo então errou? Paulo nos enganou? E ficou esse tipo de coisa ali na mentalidade dos tessalonicenses, e eles começaram então a ficar perturbados com isso. Claro que um grupo, da igreja começou a ficar perturbado com isso. E diz então que, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Ou seja, algumas pessoas estavam dizendo, olha, tive uma revelação, que chegou o dia do Senhor. Ou então, chegou uma carta falsa, olha que interessante, diz quer por palavra ou quer por carta, Ou chegou alguém falando, ou diz que tem uma carta ali forjada com a assinatura de Paulo, Então, ali é estelionato, não sei qual é o nome aí desse tipo de crime, mas foi forjado ali uma carta, provavelmente foi o que aconteceu, porque Paulo menciona isso. Mas ele está dizendo, olha, mesmo que diga que chegou uma revelação, mesmo que diga que a palavra, alguém chegou, alguém muito respeitado está falando, uma certa autoridade está falando neste assunto, ou seja, por alguma carta que parece ser dos apóstolos, mas se isso é contraditório com aquilo que nós já revelamos da palavra de Deus, isso não está certo. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque algumas pessoas querem mudar a palavra de Deus. Algumas pessoas vêm com teorias loucas. Algumas pessoas vêm com ideias estranhas à palavra de Deus. E esse tipo de coisa tem o poder de nos influenciar, de perturbar o nosso juízo. Então Paulo está dizendo, não procedam desta forma. Não acredite nesse tipo de coisa. Então, ele vai falar, que não acreditem, que o dia do Senhor chegou, porque existem alguns parâmetros, existem alguns critérios que precisam ser atendidos para que o dia do Senhor chegue. Dessa forma, então, nós observamos que o estudo da escatologia é uma palavrinha estranha, que vem lá do grego, que fala sobre o estudo das últimas coisas. O estudo dos eventos finais. Não é o estudo, assim, digamos, os mais fáceis que tem. Não é. Porque nós estamos falando de coisas que vão vir no futuro. E claro que há muitas informações, que a gente estuda na escatologia. Algumas coisas não são tão claras ainda para a gente, porque realmente só vão ser muito claras para a geração que vai sofrer o Apocalipse. Mas há muita coisa que é facilmente entendida. E algo que é muito claro é que a igreja, ela não vai passar pelo dia do Senhor. A igreja, ela não vai passar por esse tipo de coisa. Então, quando nós estudamos a escatologia, isso fica muito evidente. Desde o Antigo Testamento, desde aquela história de Noé, no Gênesis, nós já vemos que nós não vamos passar pelo dia do grande julgamento dos pecados da humanidade. Por quê? Porque Cristo nos salvou. Porque nós somos primícias de Deus. Porque Deus nos tirou do juízo da ira eterna. Então esse juízo não é para nós.
Não estamos falando aqui de martírio dos santos, nós não estamos falando aqui realmente de um tipo de questão, né, que vem justamente no sentido de provar a igreja. Não, não é esse tipo de coisa. Estamos falando aqui do dia do julgamento do nosso Deus. O que está acontecendo é que a igreja de Tessalônica tem uma escatologia confusa. Por isso que nós estudamos. Nós tivemos na Umbref, pelo menos no núcleo de teologia da Umbref, há algum tempo atrás, o pastor Kelso nos ensinando sobre escatologia. E quem teve a oportunidade de fazer esse estudo, certamente enriqueceu sua vida. Realmente agora está mais preparado para estes eventos, e nós, de vez em quando, trazemos esse tema. Temos trazido aqui um tema sobre realmente o anticristo, justamente para preparar a igreja, para que a igreja não seja enganada por esse tipo de questão. Com isso, eu quero que você guarde com você que a falta de atenção à palavra de Deus pode gerar medos e ansiedades desnecessários. Olha, nossos dias são difíceis. Com esse coronavírus, com essa crise econômica, com essas informações políticas cada dia mais complicadas. E se você juntar a tudo isso informações bíblicas confusas, você não compreender verdadeiramente a palavra de Deus, você realmente vai ficar igual aos tessalonicenses, vai ficar perturbado. Então, uma forma de nós protegermos a nossa saúde mental mesmo, é você resguardar a sua mente com o ensino correto da palavra de Deus. Quando você tem atenção à palavra de Deus, quando você realmente olha para esses momentos da mensagem, você vem para uma escola bíblica, tem atenção a esse momento da mensagem, quando você, no seu devocional, não faz um momento ali qualquer de estudo da palavra, mas você realmente quer trazer as informações que estão neste livro para a sua mente, se você faz isso de maneira consistente, certamente você está evitando ansiedades desnecessárias, medos que você podia estar passando por cima, mas está com esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus ainda não penetrou o seu coração da maneira como devido em relação a esses assuntos. Mas um segundo critério que Paulo vai nos apresentar neste texto é algo muito interessante. É que a manifestação do anticristo será clara. E é onde muita gente acaba realmente se engodando, se enredando. Justamente porque as pessoas acham que o anticristo, ele quer agir por debaixo dos panos. Não. O anticristo, a figura do anticristo, a essência do anticristo é receber adoração. Agora, sendo bem sincero, é claro que por trás disso, Satanás tem criado um ambiente para a chegada do anticristo. Isso é feito na surdina. O anticristo vai usar tecnologias. O anticristo vai usar muitas coisas que nós temos no mundo hoje, vai usar o dinheiro de homens ímpios, de homens maus, de homens que não querem saber do Senhor, vai usar tudo isso, mas o anticristo em si, ele quer se mostrar, ele quer ser popular. Então, o anticristo, quando vier, ele vai se mostrar claramente. Vamos observar como é que Paulo nos apresenta isso. O versículo 3 diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é interessante que o anticristo, ele não tem poder total. Ele vai ser um homem muito poderoso, muito forte, vai enganar praticamente o mundo inteiro nos seus dias. Mas o anticristo
não tem poder total. E fala então que Deus estabeleceu alguns pontos, alguns marcos para que o anticristo chegue. Eu gosto de usar uma ilustração da seguinte forma: o anticristo, ou pelo menos o espírito do anticristo, ele é como se fosse um cão raivoso. Lá na casa do seu Olival, ele tem um cachorro, o nome é legal, que é Calvino, mas ele é bem grande, é bem forte. Quando chega lá, alguém lá na porta do seu Olival, ele começa a pular, ele começa a rosnar, a latir, e é muito forte. Mas, se a gente tiver com uma coleira ali, segurando o cachorro do seu Olival, o Calvino, a gente consegue conter ele. Né? Precisa, às vezes, de muita força, mas a gente consegue conter ele. Basicamente, é isso que Deus faz com o anticristo. O anticristo está dentro dos propósitos de Deus. O anticristo, ele será usado como uma estratégia para enganar aqueles que querem ser enganados. Mesmo sendo alguém mau, um pecador, alguém que está a serviço de Satanás, mas até o próprio Satanás não foge do controle de Deus. A existência de Satanás, a existência do anticristo, está debaixo da soberania de Deus. Então, os desejos pecaminosos destes homens, né, do anticristo, das pessoas que já tentaram acabar com a humanidade ou guerrear contra a humanidade, todos eles sempre estiveram debaixo do poder de Deus. Então, um primeiro marco para a chegada do anticristo é exatamente a apostasia. É exatamente um momento na história onde as pessoas, pelo menos a maioria, realmente a grande maioria da humanidade, não vai querer saber de Deus. Realmente, falar sobre Deus na época, basicamente anterior à chegada do anticristo, será fora de moda. Será coisa, né, de pessoas, né, que não terão inteligência, de pessoas medievais, de pessoas antiquadas. Hoje, basicamente, a gente já vive isso, né? Nossa sociedade coloca aí, taxa os crentes desta forma. Mas isso vai ser muito pior. Vai chegar um momento, né, o fato de você dizer que é crente, você vai ter uma vida muito difícil. Hoje, dá para viver, você dizendo que é crente. Você consegue até ter uma vida muito tranquila e muito boa, dizendo que é crente. Mas vai chegar o momento que, quando você disser, eu acredito na palavra de Deus, as pessoas vão realmente rir da sua cara, as pessoas vão lhe perseguir, só por você falar isso. E quando acontecer isso, chegar a este momento, é onde o anticristo vai se revelar, onde será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É uma das formas de chamar o anticristo. Isso aqui, meus irmãos, precisamos destacar que a figura do anticristo, ou pelo menos a ideia do anticristo, ela não é nova. Quando nós percebemos ali, desde Caim, quando Caim resolve, né, fugir de Deus, viver distante de Deus, quando vê então os seus descendentes, que também são extremamente perversos, nós vemos Lameque, alguém extremamente bárbaro, um homem brutal. Nós depois vemos um personagem que ele é muito parecido com o anticristo, que é Nimrod, alguém que escraviza pessoas. Logo depois nós temos muitos e muitos homens na história que desejaram ser este anticristo. E eu imagino que Satanás, por não ter soberania sobre os seus atos, ele quer realmente a adoração, ele quer realmente que a humanidade se ajoelhe aos seus pés. E ele vai usando então pessoas dentro da humanidade para isso. Então grandes
imperadores, grandes guerreiros tentaram isso. Nós vamos ver isso, né, lá na frente, né, com Antíoco Epifânio, um homem que tentou, que na verdade sacrificou um porco dentro do templo do Senhor. Depois nós vamos ver um outro homem, o general Pompeu, quando invade, um general romano, que invade Israel e entra no templo do Senhor e entra no Santo dos Santos. E isso já estava previsto lá em Daniel capítulo 11, que Paulo também vai selecionar aqui esse texto e vai nos mostrar. O que eu quero, meus irmãos, é evidenciar que estas coisas, por mais que sejam extremamente difíceis, elas estão debaixo do controle do Senhor. E que o anticristo, ele deseja adoração. Será que você não pensa que Hitler não queria apenas um domínio político, mas Hitler era um homem vaidoso. Eu creio que ele foi usado por Satanás como uma dessas possibilidades de ser o anticristo. E ele tentou, mas ainda não era a hora, e já vou explicar por que ainda não era a hora. Mas nós temos personagens na história na qual Satanás levanta para realmente destruir a humanidade. E aí continua nosso texto. E vem o versículo 4 e diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 11, versículo 36, é essa passagem que o apóstolo Paulo tira lá do Antigo Testamento, dessa profecia de Daniel, e traz aqui para os Tessalonicenses, para mostrar que há algo parecido com o que aconteceu ali, que eu creio que aconteceu com o general Pompeu, na qual ele entra no Santo dos Santos, e ele blasfema do nome de Israel, do nome do Senhor. Ele faz isso, mas ele ainda não era anticristo. Ele já é uma manifestação do anticristo, mas ele ainda não é o anticristo. E por isso que Paulo traz esse texto para cá, para mostrar, o anticristo não chegou, ele vai chegar. Mas eu só quero que você perceba os atos aqui do anticristo. Se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, vai ser muito claro qual é o seu posicionamento. Ele não vai fazer as coisas assim por debaixo dos panos, com medo da igreja, com medo das pessoas, né? Às vezes, geralmente, né, lá nos Estados Unidos, sempre que um presidente, eu sempre me confundo, mas eu acho que é o presidente democrata, né, que é do lado lá, geralmente mais progressivo, né, ganha, é o anticristo, fulano é o anticristo. Só que eles ainda não fazem o que este homem faz. Porque olha o que ele diz. Ele vai desejar combater tudo que louva verdadeiramente o nome de Deus. Ao ponto de ele desejar tanta adoração que ele vai se assentar no trono de Deus. Lembrando que no Apocalipse vai ter um novo trono, vai ter um novo templo, e ele vai, então, se assentar neste templo. Ele vai desejar que o mundo conheça e que ele realmente seja confundido com o verdadeiro Deus. Mostra, então, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Você acha que essa pessoa ela vai agir debaixo dos panos? Não. Ela deseja adoração. Ela claramente deseja adoração. E as pessoas cegamente irão dar adoração ao anticristo. Esse é o grande ponto. Ele vai conseguir enganar. E Paulo vai sendo mais enfático. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Então, Paulo já disse, eu já falei tudo isso para vocês. Vocês estão se enganando, vocês estão indo por um caminho complicado, mas vocês já sabem disso. Então, eles, por causa dessas informações falsas que estavam chegando sobre o anticristo, eles, então, estavam se deixando enganar, estavam indo para um caminho distante da palavra de Deus. Mas o que nós vemos aqui é o anticristo
né, querendo, se mostrando para o mundo como o verdadeiro Deus, o grande Salvador, aquele que vai querer a adoração da humanidade. Então, não é alguém que vai trabalhar nos bastidores, é alguém que vai realmente se mostrar, fazer publicidade do seu nome. Então, o anticristo, ele vai saber usar as mídias, usar a tecnologia para conquistar o coração das pessoas e se exaltar como um Deus. Ele vai usar. Você acha que o Google não vai ser usado? Você acha que o Facebook não vai ser usado? Você acha que as ferramentas deste mundo? E você acha que você consegue conter essas coisas? Não. Deus está permitindo. E o anticristo vai ter acesso a tudo. Eu não vou usar mais nada, não vou usar mais celular, mas não vai ter como você conter o anticristo. Mas eu quero falar para você que esta não deve ser a sua preocupação. Não vou usar mais mídias digitais, não vou usar mais celular, não vou usar mais internet, por causa que o anticristo um dia vai usar. Não, não é esse o ponto. É como você usa. E o anticristo então vai confiscar todas essas coisas para o seu propósito de adoração pessoal. Por isso, que nós vamos falar em outro momento, lá na frente, em outra exposição, sobre a marca da besta, sobre a adoração ao próprio anticristo. Mas hoje, o que eu quero que você realmente entenda é que a maior meta do anticristo é conquistar o máximo de louvor dos homens. Se ele ficar agindo nas sombras, ele não vai ter louvor. É claro. Por isso que eu digo que as pessoas às vezes ficam muito eufóricas com essa temática, mas o anticristo vai dizer: eu sou o anticristo, eu sou a besta. Vai ter um número lá, 666, que quando estiver naquele tempo ali, as pessoas reconhecerão, ele é o anticristo. Mas você acha que as pessoas vão ter medo? Você acha que ele vai se apresentar como uma figura diabólica, cheia de chifres? Não, ele vai se apresentar como o Salvador do mundo. Vai dizer que os reis da terra, os presidentes deste mundo, vão entregar os seus poderes ao anticristo, porque ele é o cara, ele é maravilhoso. Nós não precisamos mais de Deus, porque nós já temos um Deus, é o anticristo. Claro que ele vai ter um outro nome, né? Não vai, o anticristo, mas vai ser muito claro que esses eventos, é o anticristo mesmo. Ele quer adoração. E é exatamente quando ele se sentar no santuário de Deus, é a partir deste momento, conforme é revelado em Daniel, que começa a grande tribulação. É um evento, é um marco. Então, a adoração, a manifestação do anticristo vai ser muito evidente. E para a gente encerrar, quero então apresentar o terceiro critério sobre a manifestação do anticristo. O ministério da igreja detém o anticristo. E é por isso que eu fico pensando, por que as pessoas estão com medo do anticristo agora? Porque nós somos mais fortes do que o anticristo. Já pensou nisso? Nós somos mais fortes do que o anticristo. Existe algo que detém o anticristo. E quando você começa a conectar os pontos, você percebe que é o ministério do povo de Deus que contém o anticristo. Quando nós olhamos então para o versículo número 6, diz assim: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. O que contém o anticristo é o ministério da pregação da palavra. As pessoas são naturalmente rebeldes, naturalmente pecadoras, as pessoas são enganadas de fato por Satanás. Todo ser humano nasce assim. Todos nós no mundo somos assim. Nascemos em pecado, vivemos em pecado, mas, quando alguém, eu lembro no dia que uma senhora me deu uma Bíblia e ela foi explicando a palavra de Deus para mim, eu olhei para a vida daquela senhora e eu resolvi dar um voto de confiança a ela,
E ela então pregou a palavra para mim. Aquilo me marcou de alguma forma, Deus trabalhando na minha vida. E esta pregação mudou quem eu era. Um adorador do pecado, alguém que queria fazer o máximo de prazer possível. Agora, eu estava entregando a minha vida a Jesus, porque esta palavra mudou quem eu era. E é assim que acontece com qualquer outra pessoa. Muitos nesta igreja foram convertidos pelo ministério da pregação desta igreja, ou pelo ministério da pregação dos seus pais, ou por pessoas que de alguma forma se esforçaram para levar vocês para Cristo. Meus irmãos, é isso que detém o anticristo. Por isso que nós devemos evangelizar, por isso que nós devemos pregar, por isso que nós devemos levar a palavra de Deus, porque nós somos mais fortes do que o anticristo. Então, é isso que detém o anticristo. É isso que não transforma a terra, o planeta, em uma grande apostasia. E Paulo então continua nos seus argumentos. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Meus irmãos, o anticristo, o ministério do anticristo, eu falei. Eu creio que lá desde Nimrod, desde Caim, desde que o homem caiu no pecado, Satanás tenta acabar com a humanidade, tenta adoração pessoal, tenta realmente destronar Deus deste mundo. O ministério da iniquidade, ou seja, o ministério do anticristo, ele vem reinando há muito tempo. Mas ele ainda não conseguiu se manifestar porque algo o detém. E é exatamente, o que o detém é exatamente o Espírito agindo na igreja por meio da pregação da palavra de Deus. E foi assim com Israel, o ministério da pregação da palavra de Deus em Israel. O Espírito agindo na igreja em Israel e agora agindo, agindo em Israel e agora agindo na igreja. Então, é isso que detém. Por isso que eu creio no arrebatamento. Esse texto não fala exatamente sobre arrebatamento, mas mostra que vai ter um evento específico na humanidade, onde os verdadeiros crentes serão tirados, como uma ave de rapina. De vez em quando aqui, na casa da irmã Isabel, tem um gavião. Você sabia que tem um gavião na sua mangueira? Pois é, tem um gavião lá. E de vez em quando, ele vem aqui no campo, e ele pega um calango, ou pega, qualquer bicho que tem ali, e ele vem de maneira, ele fala com ave de rapina, justamente porque a rapina é algo, pega. Então, vai ser assim um arrebatamento. De maneira muito rápida, nós seremos tirados deste mundo. Eu falo a igreja, realmente o povo de Deus vai ser retirado rapidamente deste mundo. E aquilo que contém o anticristo, aquilo que contém a apostasia deste mundo, vai ser retirado. E aí o mundo vai viver este ambiente terrível, porque a igreja, porque o ministério da igreja não vai ser mais tão evidente. Mas é uma posição mais clara e mais evidente sobre os eventos do Apocalipse. E vem então o versículo 8. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. E novamente, preciso ter medo do anticristo. Jesus vai soprar e o anticristo vai morrer. Nós temos Jesus, meus irmãos. É este que vai matar o anticristo. Por que tanto medo? Então, de fato, nós temos ao nosso lado quem vai matar o anticristo. Só estamos aguardando o tempo para isso acontecer. E aí, continuando, versículos 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos quais estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse texto, meus irmãos,
fala aqui que quem controla o anticristo, quem está por trás das ações do anticristo é o próprio Satanás. O anticristo vai ter digamos assim, uma abertura total para falar com Satanás. E ele vai usar poderes, sinais, ou seja, milagres, ele vai conseguir fazer algum tipo de milagre, onde as pessoas ficarão encantadas com o anticristo, vão fazer prodígios, ou seja, grandes coisas realmente fantásticas, mas para mentir sobre Deus. E para receber a adoração pessoal. Ele vai enganar as pessoas. E as pessoas vão querer ser enganadas, porque as pessoas não vão querer a palavra de Deus. As pessoas, elas realmente, aqui é algo muito interessante, onde a gente vê um aspecto da responsabilidade humana na salvação. Por mais que nós cremos na soberania total de Deus, na salvação, mas nós temos um aspecto aqui, que os seres humanos não acolheram, não amaram a verdade de Deus. Então os seres humanos vão para o inferno, porque também eles merecem, e está falando aqui, porque eles não vão acolher o amor da verdade para serem salvos. E com isso, eu acho que eu perdi a conexão. Só passar o slide aí. Então, o versículo 11, nós vamos perceber exatamente isso. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nós sabemos que os homens, de alguma forma, de alguma maneira, os homens sabem que há um Deus, um verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, mas deturpam esse conhecimento e adoram coisas outras, e na época do anticristo, vão adorar o anticristo como se ele fosse Deus, justamente por eles amarem a injustiça, ou seja, fora do padrão de Deus. Eles serão então condenados, e eles serão entregues cada vez mais à mentira. Então perceba o poder que a igreja tem neste mundo, não somente a nossa igreja, mas todas as igrejas sinceras, todas as igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, elas são essenciais neste mundo. Não é apenas no aspecto psicológico, não é apenas o aspecto da ansiedade que as pessoas que vão para a igreja, na comunhão, vão resolver. Não é somente isso. É algo muito maior. A transformação de vidas, o que evita a apostasia completa da humanidade, é exatamente a presença do povo de Deus. Em cima disso, tu passa para mim? Vemos que Jesus e os apóstolos já estavam mostrando que o espírito do anticristo sempre rondou o mundo, mas que a pregação da palavra, o ministério do Espírito através da palavra de Deus, é que detém que estas forças demoníacas que querem derrubar este mundo, que querem acabar com a humanidade, que querem conduzir e realmente tragar o coração das pessoas, é o ministério da palavra que faz com que esta realidade seja diferente. Então, Jesus e os apóstolos deixaram muito claro, principalmente João. João sempre deixa muito claro, seja no Evangelho de João, seja nas suas cartas, seja em Apocalipse, que o ministério do anticristo, que o anticristo sempre esteve entre nós. Mas quando nós amamos o Senhor Jesus, amamos o serviço da igreja, nos dedicamos verdadeiramente à igreja, nós estamos agindo a favor de Cristo e contra exatamente o ministério do anticristo. Pode passar, Jane. Então, guarde com você. Deus limita a atuação do anticristo, pois ainda tem um plano de converter vidas ao evangelho. Por isso que o anticristo não está aqui agora, porque pessoas precisam ainda serem salvas.
ainda há gentios, ainda há pessoas a serem convertidas. E nós devemos amar pregar a palavra de Deus, porque é o ministério do Espírito Santo agindo através da nossa pregação que faz com que as pessoas sejam despertas para Jesus. Então, por isso que o anticristo ainda não chegou. Mas no momento em que nós formos raptados, nós formos arrebatados, nós, de fato, estaremos junto de Jesus. Mas este mundo, ele vai provar o verdadeiro e o maior de todos os anticristos, o verdadeiro anticristo, o homem da iniquidade. Pode passar. Então, algumas questões que nós devemos entender desse texto e aplicar nas nossas vidas. Primeira delas, não espalhe notícias que podem ser um engodo ao povo de Deus. Notícias que não têm comprovação bíblica. Notícias que você não sabe de quem é a fonte. Que ficam alarmistas. Eu não sei por que essas coisas existem, mas sempre as pessoas gostam de alarmar as coisas. Nós não precisamos disso. Nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus, devemos nos reconfortar com este ensino. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui é que não creia em teorias obscuras sobre a chegada do anticristo, pois o anticristo quer ser adorado, o anticristo quer ser louvado, ele quer se mostrar, ele não é uma pessoa tímida, ele não é uma pessoa de bastidores, ele vai querer adoração, ele vai fazer de tudo para ser popular. E em terceiro, use a pregação da palavra de Deus para confrontar as forças do anticristo. O anticristo não chegou ainda, porque nós temos a palavra, porque a igreja está aqui. Aproveitemos isso. É o que Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica. Preguem a palavra, sejam fortes na palavra. Não se deixem ser enganados por esse tipo de informação que chega aí de qualquer forma. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Quando nós não temos clareza da Bíblia, quando nós aceitamos qualquer tipo de coisa, isso é extremamente perigoso. Eu trago aqui uma história, vou passar, uma história trágica que aconteceu recentemente. No ano de 1979, no dia 18 de novembro de 79, 918 pessoas morreram em um suicídio coletivo. E no meio dessas pessoas, alguns foram assassinados porque ficaram com medo de morrer, então havia um grupo ali para matar os outros. Isso aconteceu em Johnstown, lá na Guiana, uma história de verdade, de um homem, de um picareta, que se dizia cristão, mas era uma mistura de cristão, comunista, que era uma seita pentecostal também, cheia de revelações, de coisas diferentes, de coisas fora da palavra de Deus. Mas você vê quantas pessoas se suicidaram por causa de uma mentira, por causa de um engodo. Por isso que a gente vê realmente com muita preocupação as seitas, com esse tipo de coisa, porque às vezes essas coisas podem tomar uma proporção gigantesca. E Jim Jones, que é este homem aí, que era o líder desta seita, certamente alguém usado por Satanás, alguém que agia sobre o poder do anticristo, não era o anticristo, mas estava nesta influência satânica, nesta época, conseguiu fazer este feito, por causa da pregação, por causa de mentiras, ele matou. Pessoas, na verdade, se suicidaram, mas por causa de todo o engodo que Jim Jones fez na vida daquelas pessoas. Por isso, que você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que se dedicar ao ensino correto da palavra de Deus e realmente beber de uma água segura, que é a palavra de Deus. Eu quero fechar exatamente deixando aqui esta lição. Nós não somos enganados sobre o anticristo. A única forma de nós não sermos enganados sobre o anticristo é quando nós confiamos
na verdade do Evangelho, se você vive, se você busca, se você aprende sobre o verdadeiro Evangelho, você não vai cair nesses engodos. Você não vai ter uma vida estranha à palavra de Deus, uma vida longe de Jesus. Ao contrário, se você se dobra à palavra de Deus, se você reconhece o valor da palavra de Deus, você então estará em segurança, ao lado de Jesus, mesmo que venham perseguições, que venham qualquer coisa, mas você está em segurança, porque aquele que vai matar o anticristo, aquele, de fato, que com o sopro da sua boca vai exterminar o anticristo, ele está dando segurança para você. Então, é o ministério da palavra, o ministério do Evangelho, que nos traz essa estabilidade e essa paz ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque vemos aqui que mesmo diante de um evento que será extremamente trágico para a humanidade, o fim do mundo, da forma como nós o conhecemos, ele será exterminado, os homens ímpios serão mortos, e nós, Senhor, nós somos protegidos por Ti, nós temos realmente a Tua palavra que traz paz ao nosso coração, Tua palavra que nos traz vida, que nos traz esperança. Ó Senhor, que possamos viver cada dia mais perto de Ti, que não sejamos enganados por qualquer tipo de coisa que venha aos nossos dias, tirar a nossa atenção, tirar realmente a verdade do nosso coração, pelo contrário, vivamos a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra conforte nos momentos difíceis, e que nos momentos onde as coisas estão turbulentas, complicadas, nós temos o Teu amparo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.